Oi, turma, tudo bem? Vamos para nossas aulas de hoje e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de movimento uniformemente variado, tá? Nas aulas passadas nós estudamos lá quando o movimento acontece na horizontal e agora nós vamos para os movimentos verticais, tá? O que seriam os movimentos verticais, gente, uniformemente variados? Os lançamentos verticais e os movimentos de queda livre, tá? Quando o objeto está subindo ou quando o objeto está descendo. Nesses dois casos, gente, existe aceleração também, tá? Qual que é a aceleração que age nos objetos que se movem verticalmente? Aceleração gravitacional, tá? Então, a única diferença é que para esse tipo de movimento, nunca vocês vão precisar calcular a aceleração, porque a aceleração vai ser sempre a da gravidade, tá? Ela vai ser sempre 10 para os objetos que estão descendo, porque eles estão a favor da força-peso, que está puxando eles para baixo, e menos 10 para os objetos que estão subindo, que daí é um movimento forçado, eles estão contra a força-peso, tá? É um movimento resistente. As fórmulas que nós vamos utilizar são as mesmas, tá? As fórmulas que nós estudamos agora nas nossas aulas anteriores. Então, nós temos a equação da velocidade, né? A função da velocidade, V igual a V0 mais AT, só que aqui, ó, vamos substituir sempre a aceleração pela gravidade. A nossa equação dos espaços, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E aqui fica G, né? GT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes G vezes ΔS, tá? E lembrando, gente, então, quando forem movimentos de subida, nós vamos utilizar o G igual a menos 10. E quando forem movimentos de descida, nós vamos utilizar a gravidade igual a 10. Tá? Isso aqui é importante, porque se a gente errar o sinal, a gente erra o cálculo. Tá? Então, para movimentos verticais, lançamentos verticais, tanto na subida quanto na descida, as equações são as mesmas. E lembrando só que a aceleração vai ser sempre 10. Tá? Agora, nós temos lá os movimentos bidimensionais. Tá? Nós temos o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Para esses movimentos nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, tá, gente? Então, nos lançamentos horizontais, ou nos oblíquos, nós precisamos fazer uma divisão, tá? Vamos analisar aqui, ó, um objeto que estava se deslocando aqui em cima de uma mesa, tá? Com uma velocidade para frente, e quando ele cair aqui, ele vai fazer a seguinte trajetória, né? Ele vai cair aqui formando uma parábola. Porque como o objeto tinha uma velocidade que estava indo para frente, ele continua indo para frente, mas ele começa a ser puxado pela gravidade a partir do momento que ele perde o contato com a superfície da mesa. Então, isso é um lançamento horizontal, porque o objeto estava indo em linha reta na horizontal e daí ele caiu, tá? Então, aqui, gente, eu tenho que dividir o meu movimento em duas partes, tá? Na horizontal, o meu corpo realiza um movimento uniforme. Tá? Então, ele continua indo para frente com velocidade constante. E aqui, na vertical, que ele vai cair, ele cai em queda livre, num movimento uniformemente variado com aceleração igual à da gravidade. Tá? Então, aí depende do que eu vou precisar calcular. Se eu for calcular o alcance máximo aqui, eu estou falando do deslocamento horizontal, eu uso as fórmulas de movimento uniforme.
Se eu estiver falando aqui do tempo de queda ou altura da mesa na vertical, eu vou estar falando de movimento uniformemente variado, aí eu trabalho com as fórmulas de lançamento vertical, tá? Com a gravidade sempre igual a aceleração, igual a gravidade, que é igual a 10, tá? Aí nós temos ali, gente, algumas formulazinhas específicas na apostila, para ficar mais fácil. Se vocês quiserem decorar, para não precisar fazer dedução de fórmula, vocês podem. Mas não que seja necessário decorar aquelas fórmulas lá. Vocês sabendo essas aqui, gente, e sabendo aqui a do movimento uniforme, que é a do sorvete, vocês conseguem resolver os exercícios, tá? Mas eu vou passar para vocês. Para lançamento horizontal, nós temos duas fórmulas prontas. A do tempo de movimento, tá? Se eu quiser saber quanto tempo que durou esse movimento do lançamento horizontal, é 2 vezes H divididos por G, tá? O H é a altura aqui, o G é a gravidade. E nós temos a fórmula do alcance máximo, que é para descobrir aqui quantos metros o corpo se deslocou para frente, tá? Que ela vai ser igual a Vx, que é a componente da velocidade aqui, ó, horizontal, vezes 2h sobre g, raiz de 2h sobre g. Tá? Então, temos essas duas fórmulas prontas, caso vocês queiram utilizar. E daí, para o lançamento oblíquo, gente, o que que muda? O lançamento vertical eu só tinha aqui, ó, velocidade na horizontal, tá? Para o lançamento oblíquo, o meu objeto vai ser lançado com uma velocidade inclinada. Tá? Então, digamos lá, um jogador dando um tiro de meta, chutando uma bola, que o objeto vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então, digamos aqui, ó, chutei uma bola e ela vai fazer esse movimento aqui. Observem que nesse caso, gente, a minha velocidade aqui de lançamento, ela é inclinada, tá? Também vou ter divisão do movimento, horizontal e vertical, que é muito difícil trabalhar aqui na parte inclinada, tá, gente? Então, a gente divide os movimentos. Mesma coisa ali do outro. Na horizontal, aqui, essa bola, digamos, se move como se ela estivesse só indo para frente em linha reta, tá? Então, ela se move com movimento uniforme. E na vertical, a gente analisa só aqui, ó, o movimento de subida e o movimento de descida do objeto, com movimento uniformemente variado. Tá? Utilizando as fórmulas de movimento uniformemente variado aí. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado que eu vou ter que calcular as componentes da velocidade, gente. Ó, como essa velocidade aqui é inclinada, todo vetor inclinado possui componentes. Então aqui, ó, na horizontal eu tenho a componente Vx. Então quando eu for calcular aqui o meu movimento uniforme, na hora de colocar na fórmula do sorvete, a velocidade que eu uso é a componente x, a que está na horizontal. E para calcular tempo de subida, tempo de descida, a altura que o objeto sobe, enfim, eu calculo aqui a componente vertical da velocidade, tá? Eu não vou usar o valor do v, eu vou usar o valor do vy só, porque é só aquela componente que faz o objeto subir e descer. Então, uma parte da velocidade faz o objeto se mover para frente, uma parte da velocidade faz ele subir e descer, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Essas fórmulas aqui, gente, Vx e Vy, são as fórmulas que quando a gente estuda a componente de vetores, tá? Então, a gente tem que utilizar lá a Vx é V vezes cosseno do ângulo alfa, tá? E a Vy é V vezes seno do ângulo alfa. Então, é importante vocês saberem essas formulazinhas aqui para o movimento oblíquo, tá? Desculpa, agora que eu vi que cortou ali as minhas fórmulas, tá? Para vocês poderem copiar. E também temos tempo de lançamento e altura máxima, fórmulas específicas, tá, gente? Mas como eu falei, não precisa decorar, vocês podem calcular utilizando as outras fórmulas que vocês já sabem, mas vou passar para vocês, tá? Para lançamento oblíquo, a fórmula do tempo total de movimento é 2 vezes Vy divididos por G, tá? E a fórmula do alcance máximo é Vy ao quadrado divididos por 2G. Tá? Então, temos essas fórmulas aqui também para facilitar, que é só aplicar direto na fórmula.
mas daí são 2 fórmulas a mais para decorar, tá bom? Então, nessa aula, gente, a gente só viu agora relembrar esse tipo de movimento. Nós temos outra aula hoje, que agora nós vamos realizar os exercícios da apostila, tá? Então, peguem lá a apostila na página 53, vamos finalizar os exercícios e finalizar o nosso revisional no dia de hoje, tá bom?